Olá pessoal, eu sou a professora Evelyn e estou aqui hoje para finalmente contar esta história que muita gente pediu e eu também estava ansiosa para contar. E finalmente hoje saiu. Vamos lá? Há muito tempo atrás, no dia 10 de novembro do ano de 1483, nascia Martin Luther, Martinho Lutero, como a gente conhece. Um menino de uma família pobre de camponeses lá da Alemanha. Seu pai era filho de fazendeiros, mas abandonou as terras para virar minerador. Ele explorava cobre, aquele material que tem dentro dos fios de eletricidade, mas o salário mal dava para sustentar a família. Eu acho que ele trabalhava para outras pessoas. A mãe Margaret, ou Margarida, era do lar. Parece que ela era de família rica, mas teve que se dedicar bastante pela sua própria família. Ela ajudava juntando lenha na floresta e criava os filhos com muita ordem e disciplina. Era muito rigorosa. Eu soube que uma vez, por causa de uma noz que o Martinho pegou sem pedir, ele apanhou da mãe até sair sangue. E uma outra vez que o pai bateu nele de chicote, mas bateu tanto que o garoto até fugiu e custou para o pai reconquistar ele de novo. Será que ele aprontava muito? Mas, apesar daquela rigidez toda, no lar deles tinha mais alegrias do que tristezas. Os pais amavam seus filhos. E faziam tudo aquilo porque julgavam ser o melhor para eles. Martinho também amava muito seus pais e os respeitava bastante. Naquela época, a única igreja que existia era a Igreja Católica. E no dia seguinte que o Martinho nasceu, seu pai o levou para que ele fosse batizado. A família era muito religiosa e o seu nome, Martinho, foi em homenagem a São Martinho, um santo católico. Hans, João em português, o pai do Martinho, era muito trabalhador e quando o bebê Martinho tinha 6 meses, ele se mudou para uma cidade vizinha, bem ali pertinho. O pai achava que as minas da outra cidade pudessem dar mais dinheiro. Ele trabalhava muito e economizava bastante. As escolas daquela época também eram muito diferentes. Os meninos aprendiam a ler e a falar latim, que era uma língua muito importante para entrar na universidade, era usada nas igrejas, pelos advogados. Naquela época, o ensino era totalmente responsabilidade da igreja e não do Estado como é hoje. Então os professores eram padres e alunos universitários, e eles eram muito rigorosos. Se um menino se comportasse mal, o seu nome era escrito numa lista, num quadro. Toda semana o professor olhava a lista e dava uma varada em quem tivesse com o nome ali. Isso mesmo, batia. Certa vez Martinho teve uma semana muito difícil, porque o seu nome apareceu 15 vezes na lista. Nos seus primeiros dias de escola, ainda pequenininho, Martinho aprendeu os 10 mandamentos, o Pai Nosso, várias rezas católicas. Os alunos novos tinham que ler as suas lições 6 vezes por dia na escola. E em casa, os pais ajudavam com as palavras em latim. Lá pelo 6º ano, Martinho já sabia muito bem o seu latim. Já estudava matemática, história, literatura e várias outras coisas. Foi treinado para ser um membro leal da igreja e seguir assim até a formatura. Quando Martinho tinha 8 anos, seu pai já era um fundidor de cobre de sucesso e a sua família era uma das mais respeitadas na cidade. Deus abençoou bastante aquela família e quando Martinho tinha 17 anos, seu pai já tinha casa própria e trabalhava para si mesmo. Tinha o seu próprio negócio de mineração.
Eu acho até que ele gerava empregos. Martinho era o primogênito da família. Primogênito é o filho que nasce primeiro. E naquela época era muito comum os pais escolherem as profissões dos filhos, escolherem o que eles deveriam estudar. O senhor João queria que Martinho se tornasse um advogado, que era uma profissão de muito prestígio naquela época. Assim, a família subiria mais na importância da sociedade. O jovem Martinho obedeceu seu pai sem protestar. Foi mandado para estudar nas melhores escolas da cidade e, para a alegria do seu pai, entrou para uma universidade para estudar direito e se tornar um advogado. Martinho Lutero era muito dedicado em seus estudos, mas aos 22 anos de idade, no ano de 1505, aconteceu um fato que marcou a sua vida. Estava Martinho voltando tranquilamente para a faculdade, depois de ter passado uns dias com a família, e de repente começou a cair água do céu. Mas não era uma chuvinha qualquer não, era uma tempestade de raios. O rapaz correu e tentou se abrigar, mas um raio caiu bem perto dele e ele ficou machucado. Martinho era um homem depressivo e tinha muito medo da morte e do inferno. Eu soube que esse medo era muito comum na época medieval. Deveria ser até hoje. Enfim, quando aquele raio caiu, ele ficou aterrorizado. Ficou com tanto pavor que fez uma promessa. Disse que se saísse dali vivo, daquela situação complicada, daqueles raios todos, iria se tornar um monge. Os monges eram pessoas que se separavam, se isolavam para se dedicarem à religião, para se dedicarem mais à sua fé. Eles ficavam lendo, rezando, tentavam ficar mais próximos de Deus. E assim aconteceu. Martinho saiu vivinho daquela chuva e desistiu de ser advogado. Para a tristeza do seu pai, foi morar em um mosteiro, foi morar com os monges. O pai dele ficou arrasado. A família de Lutero era muito temente a Deus. Eles faziam suas devoções constantemente no lar e na igreja. Ele foi criado num ambiente de violenta rigidez, com histórias de monstros, demônios, feiticeiros, superstições que marcaram a sua infância. Como outras crianças do seu tempo, Martinho não tinha aprendido a conhecer Jesus como um salvador amoroso, bondoso. Ele tinha medo de Deus. Achava que nada que ele fizesse seria capaz de deixá-lo correto diante de Deus. Ele achava que Deus era malvado e que castigava as pessoas por causa de seus pecados. Então, lá no mosteiro, ele se flagelava. Flagelar é o mesmo que se bater. Ele ficava se chicoteando porque achava que assim estaria pagando pelos seus pecados. Ele não queria que, se por acaso Deus viesse ou aparecesse, encontrasse algum pecado nele. Ele se batia tanto que muitas vezes era encontrado desmaiado na sua cela. Cela é um dos aposentos onde eles dormiam na época. Tipo quarto. Mas Martinho continuou estudando e 2 anos depois de entrar no mosteiro, ele se tornou sacerdote. E no ano seguinte, em 1508, ele entrou novamente para a universidade, mas dessa vez para estudar teologia. Teologia é a ciência que estuda sobre Deus. Os nossos pastores também estudam teologia para se tornarem pastores. Mesmo formado, ele não parou de estudar e começou a dar aulas na Universidade de Wittenberg. Em 1512, 7 anos depois dele entrar para o mosteiro, ele já era doutor em teologia. Doutor é um título muito alto que a gente só consegue se ficar estudando muito depois da faculdade. É assim até hoje. Martinho era doutor nas escrituras sagradas. Ele sabia tudo de Bíblia. Certa vez, Lutero se deparou com um versículo que mudou a sua vida. Está lá no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, onde diz que
o justo viverá pela fé. Quando ele leu isso, seus olhos brilharam e sua mente se iluminou. Ele entendeu que a justiça de Deus vinha através de Jesus, pelo sacrifício de Jesus na cruz, e não pela gente. Não adiantava nada ele ficar tentando fazer um monte de coisas para agradar a Deus, nem ficar se flagelando para pagar seus pecados. Ele tinha que olhar para Jesus. Ele entendeu que Deus não é malvado, que ele não precisava ter tanto medo assim como ele tinha, porque Deus é graça e misericórdia através da fé em Cristo, que morreu na cruz, levando sobre si todos os nossos pecados. E quando ele entendeu isso, saiu um peso das costas dele e ele se sentiu livre. Sim, porque Jesus nos torna livres. A palavra de Deus, que era amarga para ele, se tornou doce e ele passou a ter certeza da sua salvação, coisa que antes ele não tinha. Da mesma forma que os olhos dele se abriram para a graça de Deus, se abriram também para outras coisas. Ele começou a perceber coisas erradas que aconteciam na igreja, coisas que não estavam na Bíblia. E aí começou a acontecer uma grande mudança. Naquela época, a igreja precisava de dinheiro para construir os seus templos, as suas obras de arte. Foi um período muito importante na história da arte, onde surgiram grandes artistas que conhecemos hoje, como o Leonardo da Vinci, que pintou a Mona Lisa. Outra arte bem conhecida de Da Vinci é essa aqui, ó, chamada A Última Ceia. Legal, né? Michelangelo, que pintou a Capela Sistina. Essa é uma igreja muito famosa que fica lá em Roma. Ela é toda pintada, com várias figuras. Michelangelo ficou 4 anos pintando essa igreja. Tem umas 300 figuras lá. Sua obra mais famosa ficou sendo essa aqui, ó, que se chama A Criação de Adão. Foi feita no ano de 1511. Tem a imagem de Deus dando vida a Adão. Deus está dentro de um manto com anjos em volta e aqui atrás, olha, tem o formato de um cérebro. Olha que legal, gente. Um dia eu vou lá conhecer. Então, para conseguir dinheiro para fazer tudo isso, a igreja começou a criar estratégias de arrecadação. E uma delas foi cobrar indulgências. Indulgências eram uma oferta em dinheiro que as pessoas davam para pagar pelo perdão dos seus pecados, pela sua salvação, por um pedacinho do céu. Os valores de cada indulgência eram cobrados conforme a classe social da pessoa. Quem tinha mais dinheiro pagava mais. Hoje a gente sabe que encontramos perdão e salvação através de Jesus Cristo, que basta a gente crer de verdade. Mas naquela época as pessoas não sabiam. As pessoas acreditavam que precisavam pagar para serem perdoadas. E olha que Jesus já tinha passado aqui pela terra. Então as pessoas pagavam e recebiam um certificado, um papel escrito indulgência, que significava que a pessoa estava salva porque ela tinha pago. Outra coisa também era a prática de simonia, que era a compra e venda ilegal de relíquias que eles diziam que eram sagradas. Objetos que eles diziam ter sido de Jesus Cristo ou de outros santos católicos, mas na verdade eram relíquias falsas. Um outro problema também era a leitura da Bíblia, que só era feita em latim, sendo que eles eram alemães. Dessa forma, as pessoas não conseguiam ler nada e precisavam dos padres para fazer isso. Hoje seria como se somente os pastores conseguissem ler a Bíblia e a gente não. Assim, os líderes religiosos poderiam falar o que quiser, porque ninguém ia conseguir ler nada mesmo. Isso também evitava que as pessoas tivessem alguma interpretação diferente da Bíblia que não fosse igual aos ensinamentos da igreja.
Martinho Lutero ficou muito indignado com tudo isso e decidiu fazer um protesto. Protestar é quando a gente não concorda com alguma coisa, com alguém, com alguma situação. Aí a gente questiona, faz uma reclamação. A gente diz que aquilo não está legal. Sabe como ele protestou? Não foi brigando com ninguém. Não foi desejando a morte dos papas. Não foi destruindo as coisas como a gente vê hoje em dia. Hoje em dia a gente vê pessoas protestando, quebrando lojas, colocando fogo em ônibus, colocando fogo em igrejas, como tem acontecido pelo mundo. Ele não fez nada dessas coisas horríveis. Martinho protestou escrevendo. Ele escreveu 95 teses, 95 ideias, 95 opiniões, 95 coisas que ele pensava discordando, ou seja, não concordando com coisas que a igreja fazia. Ele pegou aquele papel que ele teve coragem de escrever e pregou na porta da igreja. Naquela época era comum as pessoas fazerem isso, pregar ali na porta assuntos a serem debatidos. Era como se fosse publicar alguma coisa na internet hoje em dia. Ele fez um convite para um debate na comunidade acadêmica, onde tinham muitas pessoas estudadas. Ele desafiou a autoridade da igreja, e isso era muito perigoso. Antes dele, outras pessoas também tentaram fazer isso. Pessoas que não concordavam com coisas erradas da igreja. E essas pessoas foram mortas. Aquele papel dele viralizou. Muita gente teve acesso graças a uma invenção que já existia na época: a prensa tipográfica. Cópias se espalharam por toda a Alemanha e também pela Europa inteira. Nessas teses, Lutero defendeu o que a gente conhece hoje como as 5 solas. Sola fide, onde ele defendia que a salvação se daria somente pela fé. Sola Escritura, que a salvação é somente pelas Escrituras. Solos Christus, que é somente por Jesus Cristo. Sola Gratia, somente pela graça. E Soli Deo Gloria, somente pela glória de Deus. Nada de indulgências. Esse assunto foi rolando e os líderes religiosos ficaram muito bravos. Martinho dizia que o Papa, para perdoar os pecados das pessoas, ele tinha que fazer isso pela graça, pelo amor e não pegando dinheiro. O Papa emitiu um documento chamado de Bula Papal, ordenando que ele se retratasse, que todos os seus documentos fossem queimados. Quando Martinho recebeu essa bula, ele pegou, leu e respondeu? Não. Ele levou em praça pública e queimou o documento do Papa. Pronto, a guerra estava declarada. Aquele ato de Martinho significava que ele não estava nem aí para a autoridade da igreja. Ele estava praticamente declarando publicamente o seu rompimento com a Igreja Católica. Martinho não queria que nada disso acontecesse. Ele não queria ser rebelde. Ele amava a igreja, ele vivia pela igreja. Ele apenas queria que seus líderes pensassem nas coisas que estavam fazendo. Mas acabou virando uma bola de neve. Já viu uma bola de neve rolando nos desenhos? Conforme vai rolando, maior ela fica. Foi exatamente isso que aconteceu. Naquele tempo, igreja e Estado andavam juntos. Então, depois de enfrentar o Papa, Martinho teve que enfrentar o Imperador. 4
4 anos depois dele pregar aquele bendito papelzinho na porta, resolveram dar uma chance para ele se retratar, pedir desculpas por ter escrito aquelas coisas e assim evitar as consequências dessa sua ousadia. Chamaram ele para uma audiência e ele levou até um advogado, mas lá, no meio de todo mundo, ele disse: "Eu não vou me retratar coisa nenhuma. E que Deus me ajude." Ele disse que o Papa, assim como qualquer outro ser humano comum, também poderia estar errado. Como assim alguém dizer que o Papa está errado? O Papa era a autoridade máxima da Igreja Católica e é até hoje. Mas naquela época era como se ele fosse acima de qualquer pessoa. Depois dessa audiência, as mensagens de Lutero ficaram mais populares ainda. Mas o Papa Leão X se sentiu muito ofendido e excomungou Martinho Lutero. Excomungar é o mesmo que expulsar a pessoa da igreja. Ele foi expulso e os documentos que ele escreveu foram censurados pelo governo. O imperador Carlos V através de um decreto, de uma lei, impediu que os papéis do Martinho continuassem circulando. Acho que já era um pouquinho tarde demais, né? Além de ter sido considerado o inimigo da igreja, Martinho também foi considerado inimigo do Estado, inimigo do Império. E segundo aquele decreto, qualquer pessoa que defendesse as ideias de Martinho também seriam consideradas criminosas. Martinho começou a ser procurado pelas autoridades. Lutero só se safou dessa situação complicada porque tinha amigos influentes como o príncipe Frederico da Saxônia. Esse príncipe foi o fundador da Universidade de Wittenberg, onde o Martinho dava aula. Inclusive, essa universidade existe até hoje. Eu entrei no site deles e o nome mudou. Hoje se chama Universidade Martinho Lutero, alguma coisa de Wittenberg. Esse príncipe era como se fosse um governador de uma região e o imperador era como se fosse um presidente. Mesmo o príncipe tendo uma posição abaixo do imperador, havia um acordo entre eles, um documento na época chamado Bula Dourada, que dava liberdade para os príncipes fazerem o que quiserem no território deles, nas regiões que eles tomavam conta. Esses príncipes eram chamados de príncipes eleitores, porque eram eles que elegiam os imperadores. Então eles tinham muita influência. E só por isso Martinho não foi assassinado como outras pessoas foram no passado, por tentarem a mesma coisa. Esse príncipe protegia o Martinho e até quando o Martinho foi chamado lá naquela audiência, ele foi com um documento do príncipe, um papel chamado salvo-conduto, que dava liberdade para ele circular em qualquer lugar sem ser preso. Mas mesmo assim, depois daquela audiência, Martinho poderia ser preso e morto a qualquer momento. Queriam a sua cabeça. Então um dia, enquanto ele caminhava pela rua, do nada parou um transporte com homens e jogaram ele para dentro. Martinho foi sequestrado. Quem mandou sequestrá-lo foi o Frederico, o príncipe, seu amigão. Imagina o susto que ele tomou. Ele sequestrou porque ficou com medo de matarem o Martinho e colocou ele no seu castelo. Martinho ficou um bom tempo lá escondido, uns meses, disfarçado de cavaleiro. Mas pensa que ele ficou quieto? Não ficou, não. Esse período no castelo foi um dos períodos mais produtivos da vida dele. Martinho teve a brilhante ideia de traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Assim, todas
as pessoas poderiam ler a Bíblia e saber a verdade. Da mesma forma que hoje nós podemos ler as nossas Bíblias em casa, em português. No final do ano, quando a poeira baixou, ele saiu do castelo e voltou para sua cidade e começou a pregar a Bíblia, falar de Deus. E as coisas começaram a mudar. Surgiu então o luteranismo, a religião das pessoas que concordavam com as pregações de Martinho Lutero. Os monges começaram a se casar. Os cultos já não eram mais em latim, eram em alemão, na língua deles. A Bíblia foi traduzida e todas as pessoas conseguiram ler. A escola, que era responsabilidade da igreja, era meio limitada, começou a ser para mais pessoas. A igreja de Lutero ia bem, cada vez mais pessoas se convertiam, até que um dia seus escritos foram parar em um convento. Catarina de Bora era uma freira que vivia nesse convento. Ela e outras freiras leram os escritos de Martinho e se converteram ao luteranismo. Só que elas não eram simplesmente católicas que se converteram. Elas eram freiras. E depois disso não queriam mais saber de serem freiras. Então elas escreveram para suas famílias as ajudarem a sair do convento. Mas não era tão simples assim e as famílias não ajudaram. Sem saber o que fazer, elas escreveram para o Lutero. Afinal, foi por causa dele que elas se converteram. E ele, mesmo sem conhecê-las, se sentiu responsável por elas. E com a ajuda de um amigo que pediu ajuda de um parente, ajudaram as freiras a fugirem do convento. A pena para quem ajudasse uma freira a sair de um convento era a pena de morte. E elas eram 12 freiras. Elas fugiram dentro de barris em carroças. Das 12 freiras, 3 conseguiram voltar para as famílias, as outras 9 não. As famílias ficaram com medo de represálias da igreja. Represália é quando alguém faz alguma coisa ruim com outra pessoa por vingança ou por castigo. A situação da Catarina era ainda pior de todas, porque os pais dela já haviam falecido e os irmãos eram muito pobres e nem a conheciam. Aí Martinho teve que ficar responsável por aquele monte de ex-freiras. E ele arrumou casamento para todas elas. A Catarina e um jovem de uma família muito rica se apaixonaram e iam se casar. Mas a família do noivo não queria que o filho se casasse com uma ex-freira e pobre. O rapaz obedeceu à família e parou de escrever para Catarina. Lutero chegou a escrever para ele chamando atenção, mas o rapaz nem respondeu. Então teve que arrumar um outro marido para ela. Disse para ela se casar com um pastor que ajudava ele na igreja, mas ela se recusou, não quis casar com ele. Então ficou essa freira solteira. Um certo dia, Catarina contou assim sem querer para um amigo do Lutero que ele, o Martinho Lutero, seria o tipo de homem com quem ela se casaria, apesar da grande diferença de idade entre eles. Ela tinha 26 anos e ele 42, eram 16 anos de diferença. Até então, Martinho vivia dizendo que nunca iria se casar. Ele achava que poderia ser morto a qualquer momento. Mas quando o amigo contou isso pra ele, não é que ele gostou da ideia. Na Igreja Católica tinha uma regra que os monges, padres e freiras não podiam se casar. E não podem até hoje. Mas eles não eram mais da Igreja Católica, então estava liberado. Por isso hoje os nossos pastores e pastoras são casados e precisam ser muito bem casados porque eles aconselham outros casais. Assim, no dia 13 de julho de 1525, Martinho Lutero se casou com Catarina de Bora. A ex-freira fujona que entrou para a história como a primeira dama da Reforma Protestante.
Catarina se tornou uma esposa incrível. Passou a administrar o dinheiro deles, fazia negócios, comprava terras, montou uma pensão para estudantes, cuidava da produção de alimentos, negociava os livros de Martinho com as editoras, produzia remédios caseiros e atendia todo mundo, a família, os estudantes e qualquer pessoa necessitada. Ela também produzia uma cerveja que ficou bem conhecida. Lutero e Catarina tiveram 6 filhos. O primeiro primogênito, Hans Lutero, recebeu o nome do avô João. Na segunda gravidez nasceu Elizabeth Lutero, também chamada de Isabel, mas ela nasceu muito doentinha porque Catarina foi exposta à peste negra na época. Peste negra foi a maior pandemia registrada na história da humanidade. Matou muita gente, muito mais do que essa pandemia agora do vírus chinês. Então a bebê Isabel faleceu com 7 meses de vida. A terceira criança foi Madalena Lutero. Ela era muito amada pela família, mas também ficou doente. Uma doença que durou bastante tempo, até ela falecer com 13 anos de idade. O quarto filho foi o segundo menino e ganhou o nome do pai, Martim. O quinto filho foi Paulo Lutero. Ele se tornou médico e ficou bem conhecido. A sexta filha foi Margarete Lutero, que ganhou o nome da avó, a mãe do Martinho, e foi a única filha que manteve a linhagem do Martinho Lutero até os dias de hoje. Martinho Lutero tinha vários problemas de saúde ao longo da vida. Uma doença no ouvido que causava tonturas. Parece que ele tinha também uma doença no intestino que causava diarreia, febre, dor de cabeça. Ele também sofria com pedras nos rins. Antigamente a medicina não era tão boa, então ele faleceu no dia 18 de fevereiro de 1546, aos 62 anos de idade, e não se sabe exatamente a causa. No seu testamento, Lutero deixou Catarina como sua herdeira universal. Isso não era permitido antigamente, precisava de um homem ser responsável pela viúva. Catarina teve que lutar pela herança e só conseguiu depois da indicação de tutores para a família. E esses tutores queriam levar os filhos dela para casa deles, ela teve que lutar pelos filhos também. Conseguiu. Martim estava um pouco certo quando dizia que não iria se casar. Depois da morte dele, as coisas ficaram bem difíceis. Catarina precisou fugir várias vezes por causa de guerras, consequências da revolução que o Martinho causou. Também fugiu por causa da peste e na sua última fuga ela precisou pular de uma carroça porque os cavalos tinham ido para uma direção errada e ela caiu, se machucou muito, adoeceu e faleceu no ano de 1552. Coisas boas aconteceram com essa história de Martinho Lutero, mas coisas ruins também. Os luteranos queriam apenas o direito de professarem a sua fé em paz sem serem mortos. Eles não queriam continuar sendo obrigados a seguirem o catolicismo. Houveram vários protestos ao longo dos anos por causa disso e por outras causas também. Os camponeses, que já tinham os seus problemas, acabaram se aproveitando do movimento luterano, que estava ganhando muita força, para incluir outros assuntos que também precisavam de atenção. Mas aí foi um caos. Surgiram revoltas, guerras, e sempre que essas coisas acontecem, muita gente morre. Esse rompimento de Lutero com a Igreja Católica tem um nome na história. Se chama Reforma Protestante. E essa reforma não aconteceu só com o Martinho. Inclui pessoas que tentaram antes dele e foram mortas, não conseguiram. E outras pessoas depois dele que também conseguiram fortalecer essa separação de pensamentos religiosos.
A igreja de Lutero cresceu demais, ganhou muitos adeptos e, de certa forma, continua crescendo até hoje, porque dela saíram muitas outras igrejas. Da mesma forma que Lutero não concordava com algumas coisas da Igreja Católica, também surgiram outras pessoas que não concordavam com algumas coisas de Lutero. A nossa história está cheia de heróis, com suas falhas sim, porque o ser humano é falho. Nós não somos perfeitos e por isso a gente não deve olhar para o homem e olhar sempre para Jesus. Deus usa as pessoas, até mesmo com suas falhas, e o nosso foco tem que ser Jesus. Por causa de tudo isso, de toda essa história, é que no dia 31 de outubro, os cristãos protestantes comemoram o dia da Reforma Protestante, que é o dia que Martinho Lutero pregou aquele papel na porta da igreja e começou toda essa história. É por causa do corajoso Martinho Lutero que hoje existe esse monte de igrejas com um monte de nomes, que são as igrejas evangélicas. E nós, cristãos evangélicos, podemos escolher em qual igreja nós queremos congregar. Mas essas já são outras histórias. Tchau, até o próximo vídeo.